Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para publicarmos mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está aqui, que você chegou aqui até aqui neste momento. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão em Parauapebas, aqui no Pará, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero aqui fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos ainda mais a anunciarmos o ensino da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de juvenis, a qual tem como tema o cuidado com a mídia. A mídia nos dias atuais, ela é benéfica ou ela é maléfica? O que nós podemos extrair de benefício das mídias sociais, mídias telecomunicativas, a internet como um todo, o que nós podemos extrair de proveito para o reino de Deus e quais são os cuidados que nós devemos ter neste tempo. Quero aqui lembrar os irmãos que nós estamos estudando neste trimestre, do terceiro trimestre da classe de juvenis, um tema geral que é muito interessante, questões difíceis do nosso tempo. Esta revista é uma reedição, como já falei na lição anterior, de 2019, E a CPAD, ela redigiu novamente esta lição e nós estamos estudando ela novamente. Já tenho vídeos gravados de lições, neste canal, na playlist, do segundo trimestre de 2019. Agora eu falei no primeiro vídeo, E na ocasião nós estudamos sobre o relativismo moral. Nós entendemos um pouco a respeito do que é o relativismo moral. E nesta oportunidade nós estudaremos um pouco a respeito dos cuidados que nós devemos ter e como um cristão deve agir diante, utilizando, melhor dizendo, as mídias sociais. O texto principal dessa lição está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja dos Coríntios, dizendo que todas as coisas podem até ser conveniente aos seres humanos, mas será que convém aos cristãos adotar tais práticas? É isto que o texto bíblico vai dizer. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. E esse texto, esta leitura bíblica, eu quero aqui aconselhar os professores a fazer essa leitura bíblica. Eu gosto sempre de falar isso aqui, na classe dos juvenis. Por que, irmão Márcio? Porque nós vemos, como de costume, os irmãos fazerem a leitura geral apenas da classe de adultos, E às vezes na classe de juvenis, o professor passa por despercebido e não faz a leitura, bíblica em classe. Para quê? Para que os irmãos, os alunos possam fazer a ligação da leitura do texto bíblico com aquilo que será abordado. O versículo 9 da leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses 1, verso 9, vai dizer: porque ele mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que eles era a carta escrita. O testemunho dos Tessalonicenses era tão grande, meus queridos irmãos, que as nações anunciavam e falavam daquilo que eles passavam, porque eles estavam passando por uma grande tribulação na época, e as nações viram esta tribulação, esses momentos de opressão que os Tessalonicenses estavam passando, e mesmo assim eles se manteve firmes na fé. Isto testemunhou
para outras nações, como a fé dos Tessalonicenses, ela era uma fé inabalável. E com isto, foi anunciado o reino de Deus ainda mais para os povos. Nessa lição, nós vamos ver que a velocidade das informações chegam às outras nações em tempo real. Por quê? Por causa da ciência que se multiplicou, que foi profetizada pelo profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Que nos últimos dias, nos fins dos tempos, nos últimos momentos da Terra, a ciência a cada dia iria se multiplicar. E hoje nós estamos vendo isso com bastante clareza, né? Hoje existe a internet, os meios de comunicação, a televisão, né? Existem hoje, por exemplo, né, já inventaram vários aplicativos que se comunicam de forma instantânea, aplicativos que a pessoa conversa com outro, do outro lado do mundo, em tempo real, de forma visível, se vendo através de um aparelho celular, através de um tablet, através de um notebook, né? Mostrando que a profecia de Daniel tem sido se cumprido a cada dia e as coisas vão se avançar ainda mais. Agora, precisamos ter um cuidado todo especial com essas mídias sociais, porque Jesus falou que o mundo jaz do maligno. Todo o sistema mundial, ele caminha contra os princípios cristãos, contra os princípios da igreja, né? E este cuidado de analisar cada coisa que nós vemos na internet, você e eu, professor, aluno, nós precisamos analisar com bastante cuidado, porque o que está por trás daquela informação? Será que aquela informação vai trazer benefício, vai edificar a igreja de Jesus Cristo? A introdução da nossa lição vai dizer: o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Tessalônica, fala que ela havia recebido a palavra no meio de muita tribulação. A palavra tribulação é aflição, denota pressão esmagadora. Eles estavam sofrendo pressão. A Bíblia não vai dizer, não vai relatar com detalhes qual seria estas pressões, mas com certeza eram pressões que a sociedade colocava dentro da igreja, com certeza eram pressões que o governo da época colocava, pressionava a igreja para poder ceder algumas concessões, né, para outros ídolos ou outros deuses, que é o contexto geral que nós vemos aí, que a maioria das pessoas, elas pendiam, né, elas queriam seguir a ideia de adorar outros deuses. Mas Jesus, né, através da vida do apóstolo Paulo, instrui esta igreja, e esta igreja, então, ela é exemplo para os fiéis e testemunha, passa informações para as outras nações no seu tempo, da maneira em que essas informações chegavam no seu tempo, e isto tudo foi para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Ponto 1, o cuidado com o uso da mídia. Chegamos ao século XXI e continuamos vivenciando um enorme desenvolvimento no âmbito das comunicações. É aquilo que eu falei, a imprensa, o rádio, a televisão, o telefone, a internet e outros têm crescido admiravelmente no presente século. Ao longo dos séculos, nós vamos ver isto ainda mais crescer. A mídia social, né, a velocidade das informações, né, toda a tecnologia no mundo industrial, no mundo das telecomunicações, ainda se avançar muito mais, como eu falei, o profeta Daniel profetizou em Daniel 12, 4, e que isto seria um dos sinais de que, irmão Márcio? Dos fins dos tempos. Nós estamos vivenciando os últimos dias na Terra, e todo o sistema mundial, ele quer pressionar a igreja do Senhor. E o cuidado que nós devemos ter, por exemplo, é não nos conformar com este mundo, conforme Romanos 12, 12, não ter a forma deste mundo, analisar criteriosamente aquilo que está sendo
anunciado, aquela informação que está sendo passada para nós. Não nos tornarmos escravos da mídia social. Não nos tornarmos, sermos influenciados, melhor dizendo, pelas mídias sociais. Tudo que nós devemos fazer nas mídias sociais é para a glorificação do nome de Deus. Mas pouco se mostra a realidade constante de cristãos assassinados por crerem no Evangelho. Um exemplo que a mídia social ela milita, contra a Igreja do Senhor no seu aspecto geral, eu estou falando aqui no seu aspecto geral, é o exemplo que o mundo acompanhou a queda das Torres Gêmeas, que aconteceu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. A mídia divulgou de maneira real aquilo que estava acontecendo, os atentados, onde aqueles 2 aviões bateram naquelas 2 torres gêmeas e aquelas torres gêmeas vieram a cair. Mas os detalhes específicos de coisas que glorifiquem a Deus, os milagres, os livramentos que aconteceu nesta torre gêmea, nesta ocasião, desse desastre, não foi divulgado. Também as mídias não divulgam os cristãos que sofrem ao longo dos séculos e os cristãos que sofrem também em outros países que têm sofrido com relação à perseguição religiosa, com relação a aquilo que eles andam pregando, a pregação do Evangelho. Por causa do Evangelho, eles andam sofrendo. E a mídia, ela se cala com relação a isso. Ela não divulga com mais clareza o porquê que muitos cristãos ao redor do mundo que pregam o Evangelho não estão sofrendo de maneira clara e de maneira poderosa. Por prova, todas as coisas é reter somente o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Colocar à prova as informações que nós estamos recebendo e reter para nós apenas o que é bom. Um exemplo bem clássico e bem próprio para este ponto dessa lição é: quando nós vamos comer um peixe, a gente tira as espinhas, aquilo que vai ferir a nossa garganta, aquilo que vai nos fazer algum mal, e comer somente o filé do peixe, comer somente a carne do peixe. Na questão das informações que chegam à nossa mente, à nossa vida, nós precisamos fazer igual a gente faz quando nós estamos comendo este peixe. Tirar para fora, colocar de lado aquilo que não vai edificar, aquilo que não vai promover o avivamento, aquilo que não vai trazer crescimento espiritual para as nossas vidas, aquilo que não vai nos aproximar mais de Deus, colocar de lado e absorver aquilo que é útil para a nossa vida espiritual e que vai fazer que, com certeza, nós possamos ainda mais caminhar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus. Em Romanos 1,17 vai dizer: ora, o justo viverá pela fé. A fé que nos move, a fé que nos mostra o caminho, a fé que nos faz sermos conduzidos à presença de Deus. Porque a palavra vai dizer em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé, continuando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nos faz ter o discernimento de entender aquilo que chega ao nosso coração, ao ponto de nós rejeitarmos aquilo ou aceitarmos. Ponto 2, a mídia e seus malefícios. A mídia pode ser uma ameaça dependendo da forma como ela é utilizada ou a utilizamos. Se para algumas pessoas, ela é um parâmetro principal na formação de opinião, para nós que somos cristãos, o parâmetro é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, verso 2. A mídia, ela tem seus malefícios e, infelizmente,
Algumas pessoas são influenciadas pelas más informações ou as informações controversas que passam através das mídias sociais. Hoje em dia é muito fácil nós editarmos um vídeo e colocar apenas trechos deste vídeo que nos convém para poder apoiarmos, né, e dizermos que a nossa opinião está correta. E isto acontece muito na mídia social. Isto acontece muito nos meios de comunicação, a qual nós estamos vivenciando nos dias atuais. Precisamos ter o discernimento para entender o conteúdo daquela mensagem e o que aquela mensagem passa para nós, para que nós venhamos a aprender ainda mais as coisas do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Muitos são os malefícios da mídia. Agora nós vamos tratar um pouco a respeito especificamente de quais são os malefícios. Primeiro, o aumento do comportamento violento e agressivo que alguns jovens e adolescentes têm quando eles se dedicam a maior parte do seu tempo na mídia social. Eles se tornam um pouco mais agressivos, impacientes, até mesmo com os pais. Por quê? Por causa do vício das mídias sociais. Se houver a necessidade, né? Nós vemos aqui na palavra de Deus que o jejum bíblico é alimento, é tempo de consagração com o Senhor, mas podemos levar em consideração, entre aspas, o jejum de deixar, né, o celular de lado para poder se dedicar mais um pouco à oração e à leitura da palavra. Há pessoas, há famílias que desligam o Wi-Fi da sua casa em um determinado dia da semana para que eles possam então se dedicar mais a brincadeiras sadias e também para a leitura da palavra e passar mais tempo com o Senhor. Outro malefício é a diminuição da atividade física. O vício nas redes sociais também leva as pessoas a praticarem ainda menos as atividades físicas, né, que ajudam todo o corpo a se desenvolver, ao cérebro extrair substância, aquela substância da alegria, né, faz com que as pessoas perdam mais esta vontade, os vícios nas redes sociais, e isso traz também um malefício, algo ruim para a vida do ser humano. Também as lesões por esforço repetitivos, né, que nossos jovens e adolescentes passam também, através dos games online, através do uso excessivo do computador e através também de movimentos repetitivos que possam desencadear alguma doença. A insônia também é um dos malefícios que trazem também o uso excessivo das mídias sociais. Meus queridos, eu estou falando aqui do uso excessivo, porque há alguns momentos da nossa vida que a mídia social ela pode ser utilizada para trazer informações verídicas, verdadeiras para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Esse que nós vamos ver aqui no nosso terceiro ponto da nossa lição. Nós iremos entrar um pouco com mais detalhes a respeito disso no nosso terceiro ponto. Outro malefício é o desempenho escolar, que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é prejudicado. Então nós vemos aqui que as mídias sociais têm os seus malefícios, e um deles é o vício, as fake news, as atividades que diminuem físicas, o aumento do comportamento agressivo, a insônia, as lesões por esforços repetitivos e também o desempenho escolar prejudicado. Ponto 3 da nossa lição, para finalizar o nosso último ponto, é a igreja na mídia. A igreja ela pode se utilizar da mídia para trazer benefícios à sociedade. A mídia, ou a igreja, ela pode se utilizar da mídia, por exemplo, para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Já antecipando esta resposta, ela é sim. A missão da igreja é anunciar o evangelho a todos os povos, conforme Mateus 28, 19, onde Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas que estão de posse hoje
de um celular, de um computador, de internet, elas podem ser alcançadas através da pregação do Evangelho por meio da internet, por meio das mídias sociais. Isto é benéfico para a sociedade, porque o Evangelho, que é o poder de Deus para todos aqueles que nele crê, transforma vidas e mudam histórias, mudam convivências, mudam histórias de pessoas que outra hora, em contrapartida, em outro momento, viveram longe de Deus. E através do Evangelho, que alcança os corações, através das mídias sociais, pessoas podem ser convertidas e terem o seu coração entregue, a sua vida entregue a Jesus Cristo. Nós temos testemunhos de pessoas que aceitaram a Jesus assistindo televisão, assistindo um programa de televisão, no leito de hospital. Algumas pessoas que aceitaram a Jesus, cresceram a sua fé em Jesus Cristo, assistindo televisão, um programa na televisão, dentro de uma prisão, passando por um momento difícil. Existem testemunhos de pessoas aceitando a Cristo, assistindo uma mensagem através da internet, que trazem ânimo para o seu coração, esperança, e essa pessoa se alegra, em ouvir esta mensagem e acaba se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Por isso, a mídia, além de ser maléfica, ela pode sim ser benéfica, o cristão sabendo usar, o cristão sabendo utilizar para a glória de Deus. Eu costumo dizer, fazendo aqui um paralelo, para ficar para a nossa meditação, em forma de ilustração para todos nós, que a internet, as mídias sociais, fazendo aqui um paralelo, é como se fosse uma faca. Uma faca, meus queridos professores e alunos, na mão de um assassino, ele pode usar para tirar a vida de uma pessoa. Mas a faca, na mão de uma cozinheira ou de um cozinheiro, ela pode ser utilizada para agir com amor para com as pessoas, cozinhando, preparando um alimento sadio, preparando uma comida que fortalece as pessoas, que dá vida física às pessoas. Então a faca ela é apenas um instrumento. E a internet também é apenas um instrumento que pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Que nós possamos saber utilizar este instrumento para glorificar ao nosso Deus. Porque a palavra vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Para concluir, a nossa lição vai dizer, enquanto estamos neste mundo, Deus espera de que nosso comportamento não seja semelhante ao do mundo. Ao contrário, Ele deseja que em tudo nos submetamos ao senhorio de Jesus Cristo e possamos ser referência e exemplo para todos aqueles que estão à nossa volta. Que sejamos luz deste mundo e sal desta terra, e que a luz de Cristo possa brilhar através da minha vida e da sua vida, meu querido professor, aluno, através também das mídias sociais, e converter, nós possamos converter aquilo que é ruim, que pode se tornar ruim, para fazer algo benéfico para a sociedade e com isso alcançarmos muitas vidas. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a nós a alcançarmos mais vidas, ainda mais através do ensino da palavra de Deus. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.